Bem-vindo a mais um vídeo. Mostrar para vocês a análise hoje no dólar. Hoje dia 14 de novembro. São agora, nesse momento, 11 horas e 49 minutos. Certo? O dólar abriu próximo do fechamento do dia anterior. Caso hoje segunda, fechamento de sexta. Nós estamos aqui, ó, nessa vela aqui de 5 minutos. A gente está no tempo gráfico de 5 minutos, certo? Então, aqui já houve a sombra da vela de 5 minutos, a sombra superior. Já nos apontou uma direção de queda, certo? E então, foi que o gráfico seguiu, apontou direção de queda, houve pouca rejeição aqui, ó, sombra inferior. Então, de fato, o mercado comprador não tem interesse em agir no mercado até então. Aqui a gente está vendo, através da vela 1 aqui, somente interesse vendedor mesmo. Ó, o mercado foi um pouco acima, talvez tentar buscar a máxima aqui dessa 114, não conseguiu, já foi defendido, certo? O mercado vendedor já entrou com força, entrou caindo e não houve, houve pouca defesa, certo? Aí vamos lá na V2. O que a V2 fez? Nem testou nem 50% do candle anterior, aqui ó, não veio testar nem 50% da V1, a V2, certo? Mas já houve uma defesa aqui. Aqui já houve uma força compradora entrando no cenário. Eu vou desenhar aqui para vocês entenderem melhor, ficar melhor a compreensão. Então vamos lá. Ó, mercado veio, força vendedora até então, certo? A gente, na análise de V1 e V2, a gente ainda está em V2, ou entrou força vendedora aqui, indica que o mercado tentou testar, tentou ir máxima e foi rejeitado, certo? Então o que a gente tem aqui? Força vendedora, tô falando da V1 até então, certo? V1, força vendedora, sem rejeição para que a gente considere uma reversão ou comece a tentar para alguma coisa. Mas a V2 já houve aqui uma rejeição. Já houve uma rejeição considerável, certo? Rejeição de V2 aqui, ó. Mercado comprador já entrou com mais força na vela 2. Ela não tentou buscar nem 50% da vela anterior, então força vendedora, mas a força compradora já entrou aqui de forma considerável. A gente já começa a observar alguma coisa na vela 2. A gente começa o quê? Começa a ver uma desaceleração da força vendedora até então, certo? Só que a gente vai observar, se esse candle aqui, V2, se a V2 vai perder máxima ou mínima. Se ela perde máxima, nos confirma que de fato houve uma falha na força vendedora e a força compradora conseguiu reverter o mercado, certo? Mas o que aconteceu? Vamos lá na V3. V3, mesma coisa, ó, perdeu mínima, conseguiu romper. V3 rompeu mínima da vela anterior, certo? A máxima tentou ir 50% e foi rejeitado. O que a V3 nos mostra? A força vendedora continua atuante, certo? Mas aqui, ó, houve o pavio nos mostrando uma entrada de força compradora, houve. Mas a V3 entra e diz, não, a força vendedora ainda está direcionando o mercado, certo? Beleza. Vamos lá na V4. V4, sem rejeição aqui, ó. Não houve rejeição. Força compradora não tinha entrado até então. A vela, pavio aqui, ó, da vela. Pavio também não veio 50% do corpo. Então, a força vendedora nessa perna aqui, nessa pernada aqui, ela é dominante. Da V1 até a V4, a força vendedora é quem domina, certo? Força vendedora que está dominando aqui. O que a gente vê na V5? Lá na V5 a gente já vê a formação de um padrão gráfico, certo? A gente já vê aqui esse padrão gráfico aqui, ó, que eu já falei aqui, certo? A gente vê que o corpo da vela já não é mais um corpo vendedor, é um corpo comprador. O que o mercado fez aqui? O mercado veio em um fundo e foi rejeitado. Então a gente já observa aqui que os compradores começaram a agir. Lá na V5.
os compradores começaram a entrar no mercado e que eles não têm interesse os vendedores não têm interesse de vender mais barato do que isso, certo? Quem estava vendendo barato, tendo que baixar preço para vender, parou aqui. Basicamente ele dizendo, ó, a gente só vende até esse preço aqui. Se vocês querem comprar o dólar futuro, vocês vão ter que pagar mais caro. Aí quem entra? Força compradora. Aonde que a força compradora entra? Rompimento de compra de máximo aqui, ó. Força compradora entra aqui, ó. Rompimento de máxima sem perder mínima, certo? Aqui compra. A gente está falando aqui da V5. Está falando aqui da V5. Certo? E embaixo, um tique abaixo, fica o stop. E um tique acima a gente faz a compra, certo? Alvo mínimo, 1 para 1. Pagou aqui, lá na V13 foi pago. Aqui na V13 pagou o alvo. E o alvo, aquela questão de finalização de 50% de mão, certo? Se eu estou com 2 contratos, eu pego 1 para 1, o stop estava lá embaixo, vem para a entrada, já não corro mais risco, certo? E espero até 2 para 1, 3 para 1 ou máxima do dia, certo? Vamos continuar aqui. A compra lá em V5, eu fiz essa compra em V5. Fiz a compra em V5, pus stop. Só um segundo. Fiz a compra em V5, pus stop aqui na mínima do dia, um tique abaixo. O alvo inicial 1 para 1, o alvo final máxima do dia, certo? Estou em V5. Fiz a compra, stop, inicial. Beleza? Peguei inicial 1 para 1? Peguei. Stop vem para onde? 0 a 0. 0 a 0. Onde que eu saí? Quando o mercado começou a mostrar essa rejeição aqui, ó. Rejeição, rejeição, certo? Foi quando eu saí, porque eu entendi que o mercado ia voltar a testar a mínima do dia. Eu tinha marcado essa zona aqui, esse retângulo aqui, ó. Tinha marcado esse retângulo, e que era a zona de mínima, certo? Se a gente observar onde o mercado agulhou 1, agulhou 2, e quando o mercado bateu lá na V9, o que aconteceu? Os vendedores jogaram na V9, os compradores entraram e engolfaram a vela anterior já. Então a gente entende que o quê? Existe uma zona de defesa aqui nesse retângulo. Tranquilo? Tranquilo. Então essa foi a entrada. Essa foi a entrada. Eu saí daqui, eu saí aqui dessa entrada. Então vou esperar uma próxima oportunidade e ver o que vai acontecer. Mercado defendeu, vendedor defendeu, mercado vendedor entrou de novo e entrou de novo. Mercado vendedor, quando entrou aqui, perdeu mínima lá na V24. O que nós temos na V25? Qual o padrão gráfico? Mesmo padrão gráfico. Diferentemente do padrão da vela V5, aqui a gente não teve nem sequer defesa superior. Não houve nem essa sombra aqui, ó. Certo? Do mercado ir testar e voltar, não houve. O que aconteceu aqui? Os vendedores jogaram o mercado para baixo, os compradores entraram, a força compradora entrou no mercado e já jogou para cima. Certo? Bateu aonde? Exatamente na zona que a gente tinha marcado. Exatamente na zona que a gente tinha marcado. Bateu lá, compra. Um tique abaixo, stop, um tique acima. Foi pagar aonde? Lá na máxima do dia. Eu peguei a sombra, eu não peguei a sombra, eu saí aqui, ó. Bem na abertura de vela. Exatamente aqui, ó. Certo? Essa foi a análise de hoje. Espero ajudar os senhores de alguma forma. Alguma dúvida, comenta aí que a gente vai estar compartilhando as entradas. Vou continuar compartilhando minhas análises, compartilhando conhecimento. E conforme for indo, eu vou trazendo mais conhecimento para os senhores. Espero ajudar. Não sou detentor de verdade absoluta. Eu trago apenas aquilo que eu estudo, que eu pratico e aquilo com qual tenho resultado. Não sou um operador finalizado, muito pelo contrário, eu estou no caminho ainda e espero ter muito a aprender ainda. Mas o pouco que eu sei, eu compartilho com os senhores para que os senhores também possam ter bons resultados. Viu? Seja um bom dia, uma boa semana de operações e até o próximo vídeo.